só pela idade, mas também pela passagem do tempo. Seria quase assim um Visconde de Cairu, aquele que abriu os portos em 1808. Mas a verdade é que eu não me tornei um liberal porque eu tenho a sedução dos extremos assim não me atrai. Então eu prefiro me manter como o radical de centro que eu sempre fui, né? Porque essa posição de extremo centro, ela está bem de acordo com a minha personalidade, equilibrada e ponderada, né? Ponderação e o equilíbrio são minhas marcas registradas, aqueles que me conhecem sabem muito bem disso. E com esse equilíbrio e com essa ponderação que me caracterizam, eu prometo que ao longo dos próximos 38 minutos, na verdade, que eu vou falar, que é o prazo combinado, porque 2 minutos eu já gastei com essa lenga-lenga, né? Ao longo dos próximos 38 minutos, eu prometo que eu não vou recorrer às minhas 2 escolas filosóficas favoritas da Grécia, o cinismo e o sofismo. O cinismo, vocês bem sabem, cínico quer dizer cão, né? Vem do Diógenes de Sinope, o cara que disse, os cães, animais cães, mordem os seus inimigos. Eu mordo os meus amigos na intenção de salvá-los. Isso me impediu de vir com aquela tromba, né, com aquela tromba que é o símbolo aqui da coisa, mas vim com os dentes afiados. E eu quero dizer que sem usar de cinismo, verdade, sem usar de sofismo, vocês sabem, o sofismo é aquela escola filosófica que permite que qualquer argumento capcioso possa ser defendido com brilhantismo e com lógica, né? Mas sem sofismo e sem cinismo, eu diria para vocês que tudo que eu vou dizer nos próximos 36 minutos, já que eu já gastei 4, tudo que eu disser pode ser não só usado contra mim, mas como pode ser contradito por mim mesmo. E eu quero comprovar isso para vocês, já que eu estou ganhando um dinheirão, né? O Fred implorou que eu não dissesse quanto é que é o meu cachê, mas eu vou revelar para vocês, eu estou ganhando 2 William Vac, 1 Rodrigo Constantino e uma pitada de Marcel. Porque, aliás, o Marcel ganhou só o táxi mesmo, né? Para vir. Então, eu acredito no mercado, sou um cara de valor, né? Então eu quero provar para vocês que o que eu disser por um lado, eu posso dizer por outro. Então vou dar um exemplo claríssimo, já que eu tenho que justificar o meu poupudo cachê. Eu poderia dizer para vocês que o Brasil é um país dinâmico, é um país empreendedor, é um país que aposta na inovação. É verdade, eu escrevi, o Dr. Jorge Gerdau está aqui, acho que o Nelson também conhece esse livro, eu escrevi a história da indústria no Brasil. É um livro chamado Produto Nacional, a convite do atual ministro da Indústria, o Armando Monteiro, a convite do Paulo Scaff. E nesse livro eu trato da história de homens como o Barão de Mauá, biografado pelo extraordinário Jorge Caldeira, do Jorge Street, o mais paulista dos cariocas, um grande industrial do início do século. Trato do Delmiro Gouveia, alagoano, hoje injustamente esquecido, um grande inovador da indústria no Nordeste, no tempo que tinha indústria lá. E do Jorge Paulo Lemann, caras extraordinários. Eu escrevi também um livro sobre a história da indústria no Rio Grande do Sul, chamado Indústria de Ponta. Eles acharam que eu estava chamando a indústria gaúcha de indústria de ponta, mas é só porque fica na ponta do Brasil, no extremo, era nesse sentido. E esse livro trata do Frederico Mendes, trata do A.J. Renner, trata da família Gerdau, trata do Pedro Adams Filho, o cara que em 1888 introduziu a indústria calçadista no Rio Grande do Sul, um herói gaúcho injustamente esquecido, e também, lógico, dos irmãos Grandene, que pegaram o couro, o sapato de couro do Pedro Adams Filho e o transportaram para a era da petroquímica no sapato de plástico da Melissa, que faz 5 milhões de pares de sapato por dia. Então o Brasil é, sim, um país dinâmico, um país empreendedor. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de compartilhar com vocês a convicção, a certeza de que o Brasil também é um país retrógrado, um país conservador, um país com viés reacionário, um país que sempre apostou na ineficiência e um país que sempre flertou com a ilegalidade. Eu queria falar para vocês o nome de um livro, que é um dos livros que mudou a minha vida. Eu sei que vários de vocês estão com papéis e caneta, podem anotar. É um livro escrito por um brasilianista, eu já citei isso aqui, eu estou usando o meu aplicativo de reuso de palavras. Um livro chamado, de um brasilianista chamado Stuart Schwartz, que se chama Sociedade e Burocracia no Brasil Colônia. A primeira frase do livro
é o seguinte, ele diz, quando os brasileiros gostam de alguma coisa, eles dizem, que legal. É uma escolha estranha de um adjetivo para um povo tão afeito à ilegalidade. É verdade, né? Eu ia, nos 36 minutos que me restam, eu ia começar em 1500 e vim até hoje, 2014, mas acho que eu vou dar um salto, vamos logo para 1822, a independência do Brasil, aquela cagada do Dom Pedro I, né? No sentido literal, né? Porque ele estava fazendo cocô no Riacho Ipiranga, depois não sabe por que falta água em São Paulo e os rios são poluídos, né? O único animal que faz cocô na água, além de peixe, é o homem, né? Nenhum outro bicho, né? E ele estava ali, vocês sabem, é um fato verídico, né? Ele estava desarranjado, proclamou a independência. A independência é uma das tantas ocasiões nas quais o Brasil mudou para continuar igual, né? Mudou para se manter como uma monarquia escravista, né? Todos os demais países do continente, embora tenham dado no que deram, proclamaram as suas independências 15 anos antes e se tornaram repúblicas e aboliram a escravidão. O Brasil fez a opção preferencial pelo atraso, né? Manteve, inclusive uma questão edipiana ainda, né? Porque o filho se separou do pai, né? Lá em casa, quando aconteceu isso, foi um problema enorme. E Dom Pedro I não apenas se separou, como foi planejar a primeira Constituição brasileira, que vocês ignorantemente desconhecem. A Constituinte de 1823, né, que não foi promulgada, foi outorgada por ele, porque ele queria que a primeira frase da Constituição fosse: o imperador se compromete, jura respeitar a Constituição se ela for digna do país e dele próprio. Aí ninguém disse, não, essa frase, os deputados constitucionais disseram, essa frase não está muito bem, imperador. O imperador invadiu o plenário, mandou invadir o plenário com os soldados com as baionetas em punho, né, e foi outorgada a primeira Constituição brasileira, que durou até 1889, né, até 1891, na verdade, quando foi promulgada a nova Constituição. Essa Constituição dizia que o Dom Pedro I só poderia ser substituído pelo filho dele, Dom Pedro II, caso o Dom Pedro II fosse maior de idade. Mas em 1831, depois que um jornalista sempre incomodando, né? Um certo Líbero Badaró, que era opositor do Dom Pedro, foi morto no centro de São Paulo. Às vezes jornalistas estão matando mesmo, né? E alguns. E, aliás, eu tenho uma lista, se vocês quiserem, eu posso ler. E ainda tenho 50 minutos. Então, Líbero Badaró foi morto, é um personagem que vocês, liberais, e eu me incluo também, fiz essa piada, mas tem um lado que, evidentemente, que o meu pensamento também é liberal, quando não libertário ou libertinoso, né? Libertinoso até faz mais parte do meu perfil ponderado. O Líbero Badaró é um personagem que vocês deveriam se interessar bastante, sabe? Foi uma figura, um polemista, e foi morto, evidentemente, que quem o matou estava do lado do Dom Pedro I, embora talvez não tenha sido a mando dele. Aquela história tipo, quando o Lacerda sofreu o atentado, né? Não era exatamente alguém que odiasse o Getúlio, que disparou a arma, né? E então houve uma grande revolta no Brasil, se deu a Noite das Garrafadas. É um bom exemplo também para você estudar movimentos populares no Brasil. A Noite das Garrafadas, em março de 1831, causou diretamente a derrubada do Dom Pedro I. E ele abdicou em favor do filho, que tinha 4 anos de idade. Só poderia tomar o poder com 18 anos de idade. O país entra, então, na vertigem do período regencial, né? Período que também vale a pena estudar. Eu vou poupar vocês da regência trina provisória, da regência trina permanente e da regência una, nomes que eu tive que decorar no colégio, evidentemente não consegui, mas colei, sempre colei muito bem. E menos em matemática, que eu não entendia nem a minha própria cola, embora tentasse. E, afinal, sempre tive um apreço também pela ilegalidade, sou um brasileiro genuíno, né? E o fato é que o que eu estava dizendo antes de me interromper mesmo? O fato é que ele só poderia tomar o poder com 18 anos de idade, ele tinha 4.
Então, em 1840, isso eu realmente queria compartilhar com vocês, que é um momento lindo, lindo da história do país. O povo se reuniu na frente do Paço Imperial, dia 13 de julho de 1840, e cantou o seguinte: queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade. O país dispensa a lei e viva a maioridade. Né? Vários países já dispensaram a lei, mas só o brasileiro fez sambando e dançando. Né? Um espetáculo. Espetáculo. Aí Dom Pedro II assumiu. Aliás, durante o período regencial, né, teve aquela revolução que os gaúchos fingem aquela revolução que os gaúchos perderam, festejam como se tivessem empatado e celebram como se tivessem ganho, né? Que é a Revolução Farroupilha. Mas houve também duas revoluções chamadas Balaiada e Sabinada, quando as pessoas... não, desculpe, Balaiada e cabanagem. Houve a sabinada também, mas a sabinada não sabia nada. A cabanagem aconteceu no Pará, parece que sob o comando do Jader Barbalho, que já em 1838 já mandava. Né? O Jader Barbalho é aquele senador do Barbalho que tinha uma fortuna lá na casa do Barbalho. 30 mil mortos resultou a cabanagem no Pará. Depois houve a balaiada no Maranhão, 9 mil mortos. Manifestações, vem para a rua. O povo foi para a rua e o Duque de Caxias... então, aí veio, né, em 1888, o Brasil, enfim, aboliu a escravidão, sendo o último país do mundo a abolir a escravidão, tendo sido o país que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade, é bom não esquecer. E, além de tudo, o Brasil tinha se comprometido a abolir a escravidão em 1808, quando a família real foi comboiada pelas frotas britânicas. Em 1830, o Brasil aboliu o tráfico de escravos. Em 1831, o padre Diogo Feijó, primeiro regente uno, determinou que todo escravo entrado no Brasil, no território brasileiro ou em portos brasileiros, seria livre. E nunca houve tantos escravos na história do Brasil como nesse momento, por decurso de prazo, por retirada da bancada ruralista do Senado, a bancada ruralista do Dom Pedro II, que manteve o Brasil com o regime escravocrata quando nem mais lucrativo ele era. Quando ele aboliu a escravidão, teve aquela frase famosa do Visconde de Ouro Preto, que disse para a princesa Isabel: a senhora redimiu, a vossa excelência, sei lá, a vossa alguma coisa, aboliu, libertou uma raça, mas perdeu o trono. E perdeu, porque houve aquele movimento que, por algum motivo, a gente chama de proclamação da República, né? Embora, no meu modo de ver, quando tropas militares saem do quartel de madrugada e derrubam um regime constitucional, tem nome, chama-se golpe militar. Você pode chamar de proclamação da República, pode chamar de Revolução de 30, né? Mas o nome é golpe militar. E é bom lembrar, inclusive, que os militares saíram da caserna, naquele 15 de novembro de 1889, insuflados pela sociedade civil brasileira, porque os exércitos brasileiros têm uma sólida e uma ampla tradição de legalismo. O exército brasileiro é legalista. O exército brasileiro, ao contrário, infelizmente, de exércitos da Colômbia e da Venezuela, só deu golpe quando a sociedade civil brasileira, inepta, ineficiente, não se viu disposta a fazer o trabalho sujo e repassou para os militares, como eventualmente tem uns canalhas que agora querem que os militares saiam da coisa de novo. Eu quero dizer tudo isso nos 6 minutos que me faltam, ela disse que era 1, que é o seguinte, que se... Não vou falar muito mais. Essas mulheres aí espanholas falaram horas aí. Mas eram bonitinhas as duas, né? As duas... Umas belezuras que nem aquelas podem falar quanto quiser. O que eu estava dizendo mesmo? Eu estava dizendo o seguinte, que se o PT, ou parte do PT, eventualmente se tornou uma organização criminosa e tem que ser afastada do poder, com o que eu concordo, eu quero dizer que esse afastamento tem que se dar dentro da lei, porque esse país
lutou muito, muito para ter democracia. Lutou demais para ter democracia. Foi uma conquista nossa, dessa nossa sociedade civil, que eventualmente, poucas vezes, se manifestou com a eficiência com quem se manifestou. Tanto é que tivemos aquela maravilhosa marcha dos 100 mil em 1968, liderada por José Dirceu. Depois tivemos aquela extraordinária a marcha pelas diretas já, que não deu em nada. Depois tivemos os caras pintadas, liderados por Lindenberg e Farias. Ou seja, melhor ficar em casa, né? Aliás, dentro dessa de ficar em casa, já que chama as ruas com liberdade, eu queria dizer também, temos esgotado o cacete. Queria dizer o seguinte, que... Não, vai acabar. Queria dizer que se o movimento se chama As Ruas pela Liberdade, eu espero que as famílias fiquem em casa e Deus fique no lugar dele, né? Porque a última vez que teve uma marcha com a família, com Deus pela liberdade, deu merda, né? Deu merda. Então é o seguinte, cara, sério, não é piada, sabe? Não é piada. É legal, é engraçado, eu sou assim, histriônico, assim, uma delícia de pessoa, vocês estão adorando, mas a verdade, a minha camisa é a mais bonita do evento, eu sou o único sem gravata e tal, mas não é piada, entendeu? É um país que sempre flertou com a ilegalidade, é um país que demorou muito para atingir a estabilidade democrática, é um país que, em função da estabilidade democrática, fez com que, pelo seu próprio amadurecimento político, o PT chegasse ao poder pelo voto, na primeira eleição na primeira eleição do cara, na segunda eleição do cara, na primeira eleição da rainha e na segunda eleição da rainha. Então, eles estão lá, se eles cometeram atos ilícitos, e fica evidente que cometeram, eles estão no poder por meios legais. Eles, se forem afastados do poder, eles têm que ser... Não foi? Por meios legais? Por quê? Não foi fraude, cara. Tem quem dera tivesse fraude. Eu também ia festejar que tivesse fraude. Não foi fraude, cara. Agora, uma coisa pode ser dita a favor dos que estão aí. Ela é o seguinte, ela não foi eleita pela maioria, né? Porque se você pegar os 51 milhões de votos do Aécio Neves e os, 17 milhões de votos de pessoas que não votaram nela, dá 64 para nós contra 55 dela, né? Então tem um lado bom, né? Mas a lei democrática não conta, né? Então é o seguinte, eles estão lá. Eles têm que ser afastados de lá, e um dos temas do Vem Pra Rua é esse? Ok, tô nessa. Mas dentro da lei, meu chapa. Porque é o seguinte, cara, é ilegalidade demais. Então, se a gente quiser ser um país legal, legal. Boa. Agradecemos a longuíssima e extensa participação inicial do Peninha no painel de encerramento ilegal do 28º Fórum da Liberdade. Ouviremos a seguir o deputado Marcel Van Hatten, mestre em ciência política pela Universidade de Leiden, Holanda, e mestrando em jornalismo, mídia e globalização pelas universidades de Aarhus, Dinamarca, e Amsterdã, Holanda. Bacharel em relações internacionais, especialista em direito, economia e democracia constitucional na URGS. 2015, assumiu o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Trabalhou na Diretoria de Negócios Internacionais do Ministério dos Assuntos Econômicos, Agricultura e Inovação, em Haia, em 2012. Nos Países Baixos e na Câmara dos Deputados como assessor especial para Relações Internacionais e Economia. Mantém empresas de consultoria política no Brasil e de assessoria para relações internacionais na Holanda. Foi vereador em Dois Irmãos, presidente da Juventude Progressista Gaúcha e diretor acadêmico da Fundação Tarso Dutra de Estudos Políticos e Administração Pública. Com a palavra, Marcel Van Hatten. Obrigado, Hélio. Boa claque. tarde, boa noite a todos. Oi? Trouxesse claque de casa. Tá aí o pessoal. Aê! Peninha, depois da tua palestra bem informada, vai ser difícil falar de coisa séria aqui. Mas
Aqui eu estou acostumado, na verdade, com tribuna na Assembleia, onde tem imunidade parlamentar, mas eu fui informado de que tem imunidade petralhar aqui, então estou tranquilo. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao presidente Frederico Hilzendegger, do IEE, pelo convite para estar aqui. Eu sei que depois de Hilzendegger é protocolar dizer, pronunciei certo, né, Fred? Agradecer a oportunidade de estar aqui no Fórum da Liberdade, onde pela primeira vez participei aos 8 anos de idade, aí, sentado como vocês estão, estive ontem aí, estive hoje também aqui sentado, mas dessa vez pela primeira vez como palestrante. Muito obrigado ao Fórum da Liberdade, porque se eu sou deputado hoje, eu devo ao Fórum da Liberdade também essa condição. O painel se chama Nas Ruas pela Liberdade, porque é isso que o povo brasileiro está fazendo desde junho de 2013. Milhões foram às ruas dizer o que pensavam, indignados. É verdade, não era pelos 20 centavos, era por muita coisa diferente. As manifestações foram desorganizadas, mas foram também pacíficas. Até aparecerem os vândalos Black Blocs, que nós sabemos quem patrocinou. Havia um clima de indignação, mas não havia uma pauta. Havia uma insatisfação com todos os serviços prestados pelo Estado brasileiro. A liberdade de expressão, sobre a qual nós estamos falando aqui, estava sendo exercido na rede e nas ruas. Mas a expressão do que era a liberdade era imprecisa. Queríamos ser livres, mas nós não sabíamos exatamente do quê. A presidente da República tentou em rede nacional em 2013, vocês lembram bem, até a gramática eles querem mudar, né? É uma droga. Dar uma resposta. Convocou seus marqueteiros para fingir que entendia as ruas. Prometeu reforma política como solução universal, naquela época também. Incluiu o tema da mobilidade para satisfazer quem pedia passe livre. Tentou impor a sua pauta e a pauta do seu partido a um movimento que era espontâneo, a um movimento que era pluralista. Resultado? O resultado foi óbvio, fracassou. Era lógico que fracassaria. O povo não quer que o governo imponha a sua pauta, o povo quer de volta o poder que o PT tomou para si. Os Black Blocs naquela época assustaram os manifestantes, mas a indignação ela permaneceu, ela ficou latente. E essa indignação voltou a aparecer agora após a reeleição da Dilma, que foi assentada em uma campanha mentirosa, baixa e imoral. Logo após as eleições, o povo voltou às ruas. Não em grandes números, mas também não com timidez. Agora, em 15 de março e em 12 de abril, foi a ebulição. Estivemos nas ruas a centenas de milhares, aos milhões. Dessa vez, porém, nós fomos às ruas de forma organizada, porque agora nós temos pauta, nós temos pautas. Dessa vez, nós decidimos não voltar para nossas casas sem uma solução. Mas o que foi que nos levou às ruas? Quais são as causas de tudo isso? Quais serão os efeitos? Eu diria que há causas estruturais e há causas conjunturais. As causas estruturais decorrem da formação política do nosso país e do nosso desenho constitucional. Eu vejo ao menos duas causas estruturais principais. Não sei quem é que está cuidando do PowerPoint, mas eu queria que o meu primeiro slide aparecesse aqui na tela. A primeira causa é a estrutura da nossa separação de poderes, pois no Estado moderno, o que nós conhecemos aqui como poder executivo tem 3 funções diferentes. Como muitos sabem, morei, estudei e empreendi na Holanda. Tive a oportunidade de conhecer uma estrutura de 3 poderes bem divididos no que nós conhecemos como poder executivo. Temos uma chefia de Estado, representada na Holanda pelo monarca, mas que também é representada em outros países, pelo presidente da República, eleito pelo voto popular, é o caso da Alemanha, por exemplo, é o caso de Portugal.
E o chefe de Estado, ele não representa uma ideologia, ele representa a nação como um todo. Ele não é vaiado em estádio de futebol, porque ele representa o sentimento nacional. Temos um chefe de governo, no caso aqui, Mark Rutte, um liberal, na Holanda, que sim representa uma ideologia política, porque foi ela que se consagrou em eleições parlamentares como majoritária na sociedade. E por isso, necessariamente, o governo tem ideologia, até para dar os rumos da nação. E uma administração que vocês veem aqui não é representada por pessoa nenhuma, que é independente. Uma administração em que há eficiência, a competência e a valorização do mérito. E não há interferência política, ou se há, é muito, muito pequena, quase irrelevante. Se nós fôssemos fazer o mesmo slide que eu apresentei sobre o caso holandês, ou sobre qualquer outro país parlamentarista, que é, aliás, na ciência política, todos os países parlamentaristas têm a maior taxa de sucesso democrático. Se nós fizéssemos o mesmo slide no Brasil, como será que o slide ficaria? Nesse caso, infelizmente, a chefia de Estado, a chefia do governo e a administração pública ficam nas mãos da mesma pessoa. Dilma Rousseff, Dilma Rousseff, Dilma Rousseff. Poderia ser Fernando Henrique Cardoso, poderia ser qualquer outro presidente da República que nós tivemos no Brasil. Esse é o caso no Brasil. Nós temos uma divisão de poderes, um sistema que é institucionalmente falido. Temos políticos profissionais e a administração pública é política. E o governo precisa comprar todo o tempo a sua base aliada dentro do Congresso para conseguir governar. O fenômeno da multiplicação de CCs é o resultado disso e é o modo como a presidente invade o espaço da administração pública, submetendo ao interesse político do momento. É evidente que assim não é possível termos serviços públicos decentes. A segunda causa é a estrutura federativa do nosso país. O poder político verdadeiro está em Brasília, junto com a maioria do dinheiro dos nossos impostos, quando na verdade deveria ficar nos municípios onde nós vivemos. Qualquer solução que dependa do Estado passa por Brasília. E isso afasta o cidadão da política, desincentiva a participação. Para termos uma ideia, o nosso Estado do Rio Grande do Sul enviou para Brasília em 2013 mais de 54 bilhões de reais e recebeu de volta apenas 12. Brasília não cabe mais nos nossos bolsos. Além disso, como os políticos são profissionais, o cidadão não vai fazer política. Política deixou de ser missão, vocação para virar profissão. O ambiente é hostil à novidade. Os adversários estão muitas vezes, inclusive, dispostos a tudo, inclusive ao assassinato de reputações para manter seus cargos, suas boquinhas e suas posições políticas. Aliás, nesse exato momento, estou eu também sofrendo o mais grave ataque à minha reputação vindo de adversários políticos. Uma infâmia, uma baixeza, mas não passarão. Em suma, o cidadão está tão afastado da política que não vê uma solução mediada pela própria política. E no mais das vezes, como disse Ronald Reagan, o governo não é a solução. O governo é o problema. Essas causas são estruturais, ou seja, já estavam lá no governo Itamar, no FHC, no Lula. O que mudou agora, então? Por que nós fomos às ruas apenas agora? Porque mudaram as causas conjunturais. E elas são duas. A primeira é o projeto do PT. O Partido dos Trabalhadores tem um projeto, tomar o Brasil para si. É um projeto de poder, não um projeto de governo. Isso já foi dito diversas vezes.
Esse projeto está baseado na divisão da sociedade, jogando negros contra brancos, homossexuais contra heterossexuais, pobres contra ricos. É a renovação do pensamento de classes de Marx. Semeiam as diferenças para denunciar o ódio. A estratégia do PT, que serve a seu projeto, é manipular a totalidade da opinião pública contra quem trabalha, contra quem emprega, contra quem acredita no esforço, no mérito, contra vocês e contra todos os brasileiros que estão pagando a conta. No plano internacional, o projeto do PT está bem claro. É a submissão completa do Brasil ao bolivarianismo e ao Foro de São Paulo. Ao financiar obras e perdoar dívidas de ditadores amigos, ou implementar programas como Mais Médicos, o PT, sem a nossa autorização e contra a nossa vontade, torna o povo brasileiro pagador de impostos cúmplice da escravidão que esses regimes cruéis impõem aos seus cidadãos. O Brasil é parte da aliança de países de esquerda para ter a hegemonia no continente. Quando foi que o PT tratou disso nas campanhas eleitorais? Nunca. Porque não é um plano de governo, é um plano de poder. A segunda causa conjuntural é o próprio governo Dilma dentro do governo do PT, do projeto do PT. Dilma é um desastre como presidente. Desculpa a falha na voz. É o suprassumo da má gestão e da incompetência de uma presidente que, quando o dólar estava a 90 centavos de real, nos idos de 95, 96, conseguiu quebrar uma loja de 1,99 aqui em Porto Alegre. Como presidente, Dilma conseguiu ressuscitar a inflação, gerou crise no setor elétrico, conseguiu aumentar o preço do combustível, quando no mundo inteiro o preço caiu, apatifou o BNDES, sem dúvida nenhuma, como ministra de Minas e Energia, e depois presidente do Conselho de Administração da Petrobras, não pode deixar de ser chamada de responsável pela crise que destruiu a maior empresa do Brasil. Dilma viu durante o seu governo ser denunciado o maior escândalo de corrupção do planeta. E se o Lula estivesse aqui, ele teria que dizer que nunca na história deste universo houve tanta corrupção. O argumento dos petistas é que nunca se prendeu tanto peixe grande. Falta dizer que a maioria foi fisgado dentro do seu próprio aquário. A união dessas causas estruturais e conjunturais causou uma explosão. O povo se jogou nas ruas, com pautas, organizados, milhões literalmente. O inimigo está bem identificado. Projeto do PT e o governo Dilma. No entanto, quais são os efeitos daqui para frente? No primeiro momento, o principal efeito desses movimentos foram que os brasileiros almejam é o freio ao projeto do PT. Fora PT, foi o que se gritou nas ruas. E ecoaram os gritos na esplanada. Hoje, o PT não governa. O PMDB assumiu o país, quer queiram, quer não. Vai tocar a reforma política. Pelo menos não vai ser o PT, porque o PT propondo a reforma política é como se a reforma do sistema a reforma penal fosse proposta pelo PCC. Mas os efeitos de longo prazo são talvez mais importantes e passam por esse momento aqui. O Brasil está precisando, demandando melhores ideias, melhor governança e melhores líderes. A batalha das ideias está evoluindo. Eu disse no início que sou o resultado disso como deputado que fui eleito com uma plataforma de valores liberais. A vanguarda hoje não é esquerdista, ela é liberal. O jovem bem informado vai para a rua com adesivos menos Marx, mais Mises. Curte Hayek, não Lenin. Levanta cartaz, hashtag Olavo tem razão. Os moderados leem Milton Friedman e os hardcore, Rothbard e Ayn Rand. Mas o próximo passo mesmo, baseado nesses valores que foram expostos nesse fórum, e que, não sei se está ligado aqui, e que depende também de vocês que estão aqui,
é fazer com que mais de vocês estejam aqui, como Kim, estejam aqui em cima. Nós precisamos pensar agora no longo prazo. É difícil? É. É difícil porque até o sistema político brasileiro, como foi dito, é muito refratário às novas ideias. Hoje mesmo, vim da Assembleia há pouco, deputado do Partido Comunista, Juliano Rosukin, mencionou o teu nome e te chamou de fascista. Eu quero dizer que o Sérgio Turra, meu colega deputado, está aqui e disse na tribuna em tua defesa, até porque ficam tentando nos rotular em relação ao partido e questão do regime militar e tal, ele disse, eu tenho nojo de ditadura, mas eu tenho ainda mais nojo de ditadura comunista pelos milhões de mortos que vocês têm na conta de vocês. E é importante reconhecer isso quando há pessoas de dentro da política, como os que estavam aqui ontem, o Onix, o Caiado, o Marquesan, o Jorge Pozobon, enfim, que estão fazendo a sua parte lá dentro do parlamento. E também é importante que aqueles que estão aqui se interessem por política, concorram nos seus diretórios acadêmicos, os DCEs, concorram nas câmaras de vereadores dos municípios, a deputado estadual, a deputado federal, participem da política. Façam valer a sua voz nos espaços que nós perdemos durante os últimos anos, muitas vezes por omissão. Como também está fazendo agora o Ricardo Gomes, que foi presidente do IE, e o Fábio Osterman, que hoje estão junto comigo lá na Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela dedicação de vocês, eu preciso dizer aqui, porque são também associados do IE. E com a liberdade de expressão e de manifestação, que fazem desse país o país em que eu quero viver, como sempre digo, não quero viver em outro país, quero viver em outro Brasil, um Brasil próspero, democrático e livre, com a garantia da manifestação que me dá a Constituição, que me permite este Fórum da Liberdade e que me exige a consciência, eu só quero concluir dizendo aquilo que as ruas estão dizendo também. Fora PT! Obrigado. Agradecemos a participação do deputado Marcel Van Hatten. Olê, 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 tamo na rua só pra derrubar o PT. Patifamos aí, mas tá bom. Vamos lá. Agradecemos a participação do deputado Marcel Van Hatten e, a seguir, ouviremos o quarto e último panelista, Kim Kataguiri, que é coordenador nacional do Movimento Brasil Livre e que organizou as manifestações do dia 15 de março e 12/4 pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Kim. Bom, antes de tudo, queria dar uma pequena bronca no Hélio, que eu não gostei muito dessa definição que ele deu de mim. Eu prefiro de um grande amigo meu, que disse que eu sou um moleque de 19 anos, que teve espaço na Folha de São Paulo, analfabeto político e que defende o Estado microscópico. Muito obrigado, João Willis. Vou ficar com a sua definição para mim. Bom, só para matar essa questão do debate do João Willis, eu ainda estou esperando, ele ainda não respondeu, mesmo porque a esquerda está especializada no ataque contra pessoas e não no ataque contra ideias. Então, que venha João Willis, que venha a Manuela Dávila, que venha a Maria do Rosário. Eu estou disposto a debater ideias com qualquer um deles. Acho que é justo eu começar falando um pouco da trajetória do Movimento Brasil Livre, que começou no dia 1º de novembro do ano passado. Organizou uma manifestação com 5.000 pessoas no MASP, pequena ainda, comparando com as proporções de hoje, e que foi noticiada pela Folha de São Paulo como cerca de 1.000 pedem intervenção militar. A gente já ficou acostumado com esse tipo de cobertura, mas, enfim,
Na época a gente nem pedia impeachment ainda, a gente pedia investigação e punição dos envolvidos no escândalo do Petrolão, liberdade de imprensa, que os militantes petistas tinham acabado de vandalizar o Grupo Abril, para mostrar o quanto eles querem democratizar a mídia, e o fim de subsídios a ditaduras, né? Dinheiro do brasileiro fica no bolso do brasileiro. Depois dessa primeira manifestação, o Movimento Brasil Livre tomou proporções nacionais. A gente organizou mais 2 manifestações com a mesma pauta. Foi depois dessa primeira que a gente ganhou o caráter nacional. E nesse ano a gente decidiu organizar essa manifestação do dia 15 pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, porque a gente ganhou embasamento jurídico para isso. Essa história da oposição frouxa, Aloysio Nunes, Aécio Neves, de que a gente tem que deixar o PT sangrar, é furada, é papo de frouxo. Existe embasamento para se pedir o impeachment? Sim. Quem está sangrando não é a presidente Dilma Rousseff. Quem está sangrando é a gente. O dinheiro da oposição está todo mês no bolso deles. O nosso não. O nosso está indo para eles. E é por isso que eles podem continuar deixando a presidente sangrar, para aí o Aécio Neves ganhar as próximas eleições. Mas a gente não pode esperar mais. E é por isso que a gente pede o impeachment. A presidente Dilma Rousseff foi durante 8 anos presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Ela mesma admitiu que se soubesse dos detalhes da negociação da refinaria de Pasadena, no Texas, não teria autorizado a negociação. Ela mesma admitiu. Isso é omissão, isso é negligência, improbidade administrativa. Isso é passível para impeachment, sim. Se some 5 centavos da minha carteira, eu percebo, eu sou responsável por isso. Sobem bilhões da Petrobras e ela não sabe? E ela não percebeu? Alguém aqui acredita nisso? Enfim, uma outra mensagem que eu quero trazer para vocês é que eu tenho uma crítica aos, movimentos liberais, aos institutos que fazem muitas palestras, isso é salutar, eles fazem, enfim, um excelente trabalho intelectual, mas agora chegou a hora de sair da nossa bolha liberal, sair da nossa bolha libertária, sair da nossa bolha conservadora. Chegou o momento da gente tomar o país de verdade, da gente tomar a nossa juventude, de tirar o monopólio da esquerda da juventude. A gente tem que acabar com aquela imagem de que quem defende o livre mercado é um tiozão de coturno que pede intervenção militar. Não é isso. Nós somos liberais. Nós defendemos o liberalismo, nós defendemos a liberdade. E é isso que a gente tem que difundir. A partir de agora, de hoje, comecem hoje. Nós temos que fazer esse trabalho porque ninguém mais vai fazer pela gente. A oposição é a gente. A oposição não é o PSDB. O PSDB, muito pelo contrário, ele nos atrapalha. Porque ele ocupa o lugar que nós deveríamos estar ocupando. Ninguém aqui é social-democrata. Ninguém aqui quer reestatizar a Petrobras. A gente quer privatizar a Petrobras. A gente não quer mais que o nosso dinheiro seja utilizado para fins políticos. A gente quer que a Petrobras só vai ser do povo, de verdade, quando ela for privada. Quando eu puder comprar uma parte da Petrobras, quando eu puder ser dono de uma parte da Petrobras. Isso não é realidade. A administração estatal, a administração pública da Petrobras faz com que ela seja sujeita a interesses políticos. Todo mundo aqui sabe disso. Ninguém aqui confia em político. Marcel, me desculpe, Marcel, mas há um consenso na sociedade brasileira de que a maioria dos políticos são corruptos. É claro que existem exceções. O Marcel é uma exceção que eu reconheço muito bem. Mas a gente não confia neles. E a gente prefere que o dinheiro esteja no nosso bolso do que no bolso deles. E não é isso que o PSDB quer. O PSDB, ele quer continuar com o modelo que interessa a ele. Quer deixar o PT sangrando, gerando capital político para Aécio Neves, para eles ganharem as próximas eleições. Também não é do interesse do PMDB acabar com a citação de hoje. Hoje, o Eduardo Cunha é o primeiro-ministro, a Dilma é a rainha da Inglaterra, sem a classe, claro, mas é de interesse deles que eles continuem governando enquanto todos os ônus políticos vão para Dilma Rousseff. Não, a gente não quer isso. A gente fez a manifestação do dia 12/4 e do dia 15/3 pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff e a gente vai continuar pedindo impeachment. A gente tem base legal, sim. O Peninha nos pediu para agir dentro do campo democrático e nós vamos agir dentro do campo democrático. O Movimento Brasil Livre é um movimento que defende a República e vai continuar defendendo a República sempre. Nós não queremos intervenção militar, nós não queremos nada que esteja fora da nossa Constituição. Todo o nosso método, todas as nossas reivindicações estão dentro da Constituição, são legais. Apesar de que a nossa Constituição, como muitos de vocês sabem, é uma carta para o Papai Noel, né? Você tem direito à saúde, educação, emprego, carro, casa, enfim, 1 milhão em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. E, enfim, não é algo que a gente tenha muito orgulho de defender, mas o que a gente tem hoje
e o que o Partido dos Trabalhadores não cumpre. Muitos jornalistas tentam me pegar em entrevista dizendo, mas e aí, sai o PT e entra o PMDB? Sim, sai o PT e entra o PMDB. O PMDB é corrupto, o PMDB não é um partido liberal, o PMDB não é um partido eficiente. Mas o PMDB ele não é um partido totalitário como o Partido dos Trabalhadores. O caso do Mensalão e o caso do Petrolão não foram simples esquemas de corrupção. Eles não simplesmente colocaram dinheiro no próprio bolso. Eles utilizam a corrupção como método de governo, como meio de se perpetuar no poder. Eles utilizaram dinheiro público no Mensalão para comprar o Legislativo e submeter o Executivo uma vez. E aí o PSDB veio com o discurso de sangrar. Lula propôs um pacote anticorrupção e depois do pacote anticorrupção do Lula, o que aconteceu? O Petrolão. De novo, o Partido dos Trabalhadores, usando dinheiro estatal, usando dinheiro público, para submeter o Legislativo ao Executivo. E o PSDB, o que ele fez? Vamos deixar o PT sangrar de novo. Não, gente, não é isso que a gente quer. Como eu já disse, quem está sangrando é o povo. A gente tem que tirar eles imediatamente do poder. Não vamos resolver todos os problemas do país com isso. Eu não quero enganar vocês dizendo que o impeachment é a solução de todos os nossos problemas, de que o impeachment é algum tipo de panaceia, de que o Brasil vai virar um paraíso depois do impeachment. Não. Mas a gente vai proteger a nossa república contra o governo totalitário. Um governo que quer passar a regulação econômica da mídia. Num país que paga quase 40% impostos, regulação econômica da mídia é censura, é controle da mídia. Não, não vai passar, PT. Nós não vamos deixar que a nossa liberdade de expressão seja censurada. Vocês já utilizam milhões do nosso dinheiro para pagar a sua blogosfera, para ficar falando que eu sou financiado pela CIA, para ficar falando que eu sou financiado por bilionários americanos. Não, não há nenhuma grande empresa por trás da gente, não há nenhum grande partido político por trás da gente. Nós somos um movimento civil, porque 87% da população já não aprova o governo Dilma, e 63% da população aprova o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A gente não precisa de nenhum apoio do Obama, que muito pelo contrário não nos apoia o governo Dilma, para derrubá-la. A gente já tem a população. A população quer que o Partido dos Trabalhadores caia. Não é nenhum grande conglomerado, alguma grande conspiração. Não tem nenhuma grande empresa nos financiando, não tem nenhum partido político por trás da gente. Tudo que a gente quer é defender a nossa república e espalhar os valores do liberalismo pelo nosso país, porque hoje nós temos um ambiente muito hostil na defesa do liberalismo. Nas universidades, o que eu mais ouvia era o famoso argumento ad doutorando. Peraí, você tem mais de 2 doutorados? Então cala a boca que você está errado. Esse é o ambiente universitário hoje, quando você defende as ideias liberais. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a universidade seja um campo para se formar pensamento, um campo plural. A gente também quer que a mídia seja plural. E não é isso que acontece hoje. Hoje a mídia tenta nos desqualificar como golpistas, como fascistas. Eles nem sabem o que é fascismo. O fascismo está muito mais próximo do que eles defendem. É mais Estado, é controle da mídia, são empresas estatais, é corporativismo. A gente não quer nada disso. A gente quer que que a iniciativa privada, que o povo seja independente do governo. O fascismo está muito mais próximo deles do que eles imaginam. E é por isso também que eles nunca aceitam nenhum debate, coitado, nem sabem o que é fascismo. Mais uma vez, eu quero passar a mensagem de que a gente precisa sair dessa nossa bolha liberal, libertária, conservadora. A gente precisa começar a tomar a população, porque a população está órfã de ideologia. Todo mundo já percebeu que o modelo petista, que o modelo estatista, que o modelo tucano faliu. A sociedade já percebeu que o modelo estatista causa crise, tanto política quanto econômica, e que não é isso que eles querem para o seu país. A gente tem que surgir como uma alternativa. Porque tudo que nós defendemos é a liberdade, que a pessoa possa trabalhar e ficar com os frutos do seu trabalho, que a pessoa tenha liberdade de se associar, que a pessoa tenha liberdade de expressão. É tudo isso que a gente quer. A gente não quer dar nenhum tipo de golpe. Quem quer dar um golpe são eles. Não foi a gente que comprou o legislativo e aparelhou o judiciário. Não é a gente que mantém a urna eletrônica que não é suscetível à auditoria. Uma urna completamente fraudável, como muitos de vocês aqui gritaram durante a palestra do Peninha. É verdade, é fraudável, é claro. Não há indício de fraude sistemática, mas a gente sabe que é extremamente frágil, a gente também não quer que isso continue. O nosso modelo é um modelo falido. E é a gente que tem que surgir com as novas propostas. A gente que tem que surgir com as novas soluções. A gente não pode deixar que aconteça como na Grécia ou na Espanha, que venha uma extrema esquerda e diga que o Partido dos Trabalhadores falhou porque ele é neoliberal. Pelo amor de Deus, neoliberalismo nem existe. O neoliberalismo é um espantalho que a esquerda usa para bater na gente e culpar o liberalismo por coisas que ele nunca fez.
Depois da manifestação do dia 15, a Dilma nem teve coragem de nos encarar, como todo bandido não tem a coragem de encarar a vítima depois, e mandou 2 cachorros governistas para defendê-la, para dizer que a gente estava pedindo reforma política, que a gente estava pedindo pacote anticorrupção, que a gente estava pedindo o fim do financiamento privado de campanhas. Não, a gente não estava pedindo nada disso. Nenhuma medida governamental vai nos satisfazer, porque o nosso problema é com o governo. Nada que a Dilma faça vai nos satisfazer, a não ser que ela vá embora, vá para Cuba, que é onde ela gosta de governar mais do que o Brasil. E a nossa resposta é muito clara. A gente sabe que a reforma política petista é um golpe. O financiamento público de campanha só financia o Partido dos Trabalhadores, que é gigantesco, que receberia mais ainda do nosso bolso. É engraçado que o pacote anticorrupção justamente afrouxa a lei anticorrupção, que seria um dos motivos para o impeachment da presidente Dilma. Ela articula acordos de leniência com as empresas envolvidas no escândalo do Petrolão. Nisso, ela se nega a aplicar a lei anticorrupção e isso é crime de responsabilidade. Outro motivo para impeachment. Agora, vocês entendem por que o Movimento Brasil Livre, no mês passado, entregou uma caixa de bananas no diretório do PSDB? Porque eles tentam também, junto com o governo, desqualificar as manifestações. O PSDB é a linha auxiliar do PT. O PSDB é o partido que está ocupando o local que os liberais, que os libertários, que os conservadores deveriam ocupar. Que a oposição de verdade deveria ocupar. Não é com nenhum tipo de reforma política ou pacote anticorrupção que o problema no nosso país vai ser resolvido. Antes de tudo, a gente tem que tirar esse partido totalitário, criminoso, que é o Partido dos Trabalhadores. A gente tem que parar de tratar criminosos como políticos. Os políticos são uma classe que deveria representar a população, que deveria ter valores, que deveriam ter ideias. Hoje nós não somos governados por políticos, hoje nós somos governados por uma quadrilha. E que isso fique bem claro, o Partido dos Trabalhadores é uma quadrilha, não é simplesmente uma quadrilha de ladrões, é uma quadrilha de psicopatas totalitários. Por quê? Se eu fizesse com o meu país, com o país em que eu nasci, tudo que o Partido dos Trabalhadores fez aqui, eu não conseguiria dormir à noite. Eles conseguem, porque eles são psicopatas. E eu não estou exagerando quando eu digo isso. Eu não conseguiria dormir à noite se eu fizesse o que eles fizeram aqui. 60 mil mortos por homicídio por ano, mais milhares de mortes nas filas do SUS, enfim. É uma crise política, uma crise econômica que nunca antes na história desse país foi vista. Parabéns, Lula, sua frase finalmente faz sentido. Então, eu quero finalizar deixando uma mensagem bem clara para vocês, de que a gente não pode esperar uma ação incisiva, uma ação concreta do Partido da Social Democracia, que a gente não pode esperar que a nossa oposição realmente vá nos representar. Nós temos que nos representar. Nós temos que nos representar. A oposição somos nós. E Brasília não vai pautar as manifestações, Brasília não vai pautar o povo. O povo é que vai pautar Brasília. Obrigado. Obrigado, Kim. Vamos para a sessão de perguntas. Queria começar com o Marcel. Marcel, a gente está ouvindo aqui uma posição que demonstra esse plano de poder, né, que você mencionou também, que tem tomado o Estado brasileiro em causa própria para permanecerem no poder. O que podemos fazer? Temos um apelo do Kim, de que nós aqui, todos nós, temos que agir. O que a gente tem que fazer, Marcel? Kim, hashtag me representa, quando está falando bem, parabéns, Kim, o que ele falou é exatamente aquilo que nós precisamos começar a fazer, nós precisamos começar a pautar os políticos. Né? Não tem coisa que político mais abomina do que o povo na rua, né? Uma frase bem conhecida já, ou abomina ou tem medo, e nós precisamos continuar indo às ruas. Essa discussão, por exemplo, sobre o tamanho da manifestação, que foi bastante comentado em relação a 12 de abril e 15 de março, né? Nós precisamos lembrar que no ano passado, em novembro, difícil, a gente não sabia se tinha 1.500 ou 2.000 pessoas aqui em Porto Alegre, agora tinha mais de 40 mil nas ruas. Então, quer dizer, o tamanho é documento, sem dúvida nenhuma, no sentido de que mais gente está indo às ruas do que no ano passado, durante ou antes das eleições,
Mas o mais importante nisso tudo é que o povo realmente está preocupado, está ficando consciente e está pautando os políticos. Já aconteceu, como eu disse há pouco, em relação ao PMDB, que agora assumiu a articulação política do governo, que foi muito feliz. O PMDB pode ter todos os seus defeitos, e tem muitos, mas não é o PT, e nós já estamos fazendo a nossa parte. E a segunda questão, aí sim é um trabalho mais de longo prazo, é nós todos, como cidadãos, conscientes do nosso dever civil, do nosso dever cívico, do nosso dever moral, começarmos a nos envolver mais com política, em todos os níveis. E começa nos diretórios acadêmicos. Não tem mais essa de não querer participar de eleição de diretório acadêmico porque está estudando muito, trabalhando ao mesmo tempo e por aí vai. Todos nós fazemos isso, só que nós deixamos, por omissão nossa, essa turma toda crescer, e é dali que sai grande parte das lideranças que hoje estão na política. Então, ali começa, dentro das universidades, dentro dos grêmios estudantis e depois também na política institucional. Nós precisamos estar dentro das instituições de poder, senão não tem jeito. Obrigado, Marcel. Para sua informação sobre a questão do assassinato de reputação, o Rodrigo Constantino, o Rodrigo Saraiva Marinho e eu estamos fazendo uma carta de desagravo público em seu nome e gostaria que o máximo de pessoas de bem assinasse essa carta. Eu acho extremamente importante. Muito obrigado. E essa é outra questão, né? Fazer alguma coisa, sim, nós temos que fazer alguma coisa, mas eles vêm contra nós depois. A gente tem que estar ciente também de todos os riscos que estão envolvidos. Eu estava antes, eu sabia, inclusive, que aconteceria esse assassinato cedo ou tarde, essa tentativa, porque não me assassinarem, não vão. E eu já sabia, já estava consciente, e felizmente com nossa, tanto com a equipe extremamente qualificada, como com a... Nós temos militância, olha só, que apoiou muito, a gente vai conseguir dar a volta por cima e fazer desse limão uma limonada. Então, muito obrigado mesmo. Uma pergunta para a Catalina. Em primeiro lugar, Catalina, você mencionou na sua palestra a questão de que o crime organizado se interessa por limitar ou suprimir a liberdade de expressão e até usa o Estado em nome disso. Nós vimos aqui que o crime organizado no Brasil já está estabelecido e toma conta do governo e supre blogueiros, chapa branca para defender o governo. E isso é uma questão que eu gostaria de saber como é que você acha que a gente deve lidar com isso. E complemento com uma outra pergunta, você mencionou também que se usa a legislação de injúria e calúnia para conter e para censurar o discurso opositor ao governo. Ontem mesmo, um deputado de oposição, o Bolsonaro, foi condenado a pagar R$150 mil por ter dado uma declaração considerada discriminatória num programa de televisão, né? E ele tem imunidade parlamentar que defende o seu direito de expressão. O que podemos fazer? Qual a sua opinião sobre isso? Uno de los países en los cuales la legislación, no solo sobre injuria y calumnia, sino sobre antidiscriminación, es utilizada con mayor frecuencia para sancionar cierto tipo de discursos es Brasil. En Brasil existe un número de decisiones judiciales que no existe ni siquiera en países de sesgo realmente, digamos, como Venezuela o Ecuador. A mí, ese tipo de leyes que protegen minorías que yo creo que existen, es decir, yo creo que las minorías raciales o las minorías culturales o las minorías sexuales son minorías que han sido marginadas a través de culturas patriarcales. Yo sí creo en eso, pero lo que creo es que ese problema no se resuelve limitando la expresión y metiendo a la cárcel a la gente que no piensa como yo. Yo creo que ese problema se resuelve en la discusión, que se levante una persona aquí y opine que no está de acuerdo y yo le doy razones y discutimos, y a través de ese discurso y de esa discusión y de esa deliberación logramos erradicar estereotipos y prejuicios que son los que fomentan y los que le dan base a la discriminación. A mí me parece gravísimo que en nombre de ese tipo de valores se creen normas que son absolutamente ambiguas y que impiden la deliberación, impiden erradicar el prejuicio, porque lo que hace es que victimiza y crea mártires, no resuelve los problemas de esas minorías
y por el contrario sirve para que muchos gobiernos autoritarios encarcelen a sus opositores. Los casos de Brasil y Venezuela son perfectos. En Venezuela, por ejemplo, hay un fotomontaje en donde aparece una serie de mujeres que tienen cargos de autoridad, y antes de que la publicación salga, son encarcelados. El director editorial y la directora de la publicación es incautada toda la publicación en nombre de la defensa de los derechos de la mujer. Y en Ecuador pasa exactamente lo mismo, porque hay una caricatura sobre un congresista que es afroecuatoriano y que no sabe leer un discurso y lo lee muy mal. Se hace una caricatura sobre esa persona y el caricaturista en este momento es objeto de un proceso penal por presunta discriminación racial, cuando la raza no tenía nada que ver en la caricatura. Es decir, es un dato objetivo que el señor es afroecuatoriano. Y eso fue lo que dibujó el caricaturista. Entonces, a mí me parecen gravísimas las leyes que con ese nivel de ambigüedad intentan proteger valores supuestamente democráticos y liberales, pero en el fondo, o digamos más igualitarios, más bien, pero que en el fondo terminan generando este tipo de problemáticas. Kim, ontem o William Vac aqui mencionou que a gente não pode deixar com que essa energia que vem das ruas se direcione a algo que não respeite o processo democrático e que nós temos que usar, então, o processo democrático, o sistema político. Especificamente, ele mencionou os partidos. Você mencionou que não há nenhum partido hoje onde nós caibamos. O PSDB não nos representa. Tem PSOL, Kim. E como a gente sai disso? Qual é a tua sugestão para esse desafio do William Vac? Bom, uma das atuações do Movimento Brasil Livre, um dos projetos para atuar nas próximas eleições, é criar um selo para que os candidatos se comprometam a não aumentar o próprio poder, não aumentar o próprio salário, a votar positivamente pautas liberais de diminuição de impostos, de diminuição de burocracia, de privatização de estatais, para que a gente crie uma bancada liberal, né? O Van Hatten pode ser um dos primeiros a compor essa bancada. A gente não precisa de um partido político específico para isso, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, os republicanos conseguiram maioria no Congresso com a ajuda do Tea Party, que não é um partido político. Então, a gente pode trabalhar dessa forma, enfim, apoiando candidaturas independentes, e não partidos políticos especificamente, para que se crie uma bancada, que as bancadas no Brasil a gente sabe que são completamente independentes de partido, a ruralista, evangélica, enfim. Então, eu creio que esse seja uma das formas políticas mais eficientes de se trabalhar, porque você não tem o trabalho de fundar um partido, você não tem o gasto gigantesco de se fundar um partido, e, ao mesmo tempo, você cria um compromisso com os candidatos para defender ideias liberais. Peninha, eu queria que você comentasse o que tem sido falado aqui, até porque eu não ouso fazer pergunta para você vai falar o que você quer mesmo. Bom, em primeiro lugar, tá ligado isso aqui? Tá, né? Eu queria dizer que adorei a frase do Marcel de que ele não quer mudar de país, ele quer mudar o país. Mas eu queria pedir publicamente, Marcel, que se você me conseguir uma cidadania holandesa, estou topando. E, cara, me muda. A Holanda é um país inacreditável, né? A Holanda, se bem que a Holanda nos remete, né, voltando à minha velha seara de historiador com I maiúsculo, né, a Holanda ocupou o Brasil, como vocês bem sabem, e é incrível porque a ocupação do Brasil foi feita pela segunda companhia de capital aberto da história da humanidade, né, a Companhia das Índias Orientais, para investir em Java, Sumatra e esses lugares lá, na Batávia em geral, foi criada pelos holandeses, uma companhia de capital aberto, deu certíssimo, e já não se pode dizer o mesmo da Companhia das Índias Ocidentais, né? Mesmo assim, o período de ocupação da Holanda aqui no Brasil, que se você separar desse período, o chamado período nassoviano, né, do Nassau, que aliás era alemão, né, essa raça superior, né, indiscutivelmente, né, Dr. Jorge, e foi embora, infelizmente, mas ele sabe. Não, foi um momento extraordinário da história do Brasil. Só que isso remete àquela questão incrível, né? Quando você fica discutindo se o Brasil seria melhor ou não se tivesse sido colonizado por holandeses ou por franceses, né? Cara, qualquer um que estude o colonialismo sabe que o colonialismo é um negócio caracu, né? O colonizador entra com a cara e o colonizado
completa a negociação. E então, não existe nada mais colonizado do que anos depois você querer discutir qual teria sido o teu melhor colonizador, né? É incrível. Mas, de qualquer forma, reitero, se o Marcel me encaminhar o meu visto laranja, eu topo, porque todo mundo sabe, né, que a Holanda, 1/3 do território da Holanda foi ocupado, foi tomado ao mar, né? A Holanda é um país que é 8 vezes o tamanho de Sergipe, sei lá, é minúsculo, 8 vezes menor que Sergipe, não sei, estou chutando, mas é um país minúsculo, né? Um país criado em nome da liberdade, né? Amsterdã é uma cidade que foi criada em nome da liberdade. Quando os judeus foram expulsos da Espanha e depois de Portugal por pressão da própria Espanha, Amsterdã foi praticamente criada do nada para recebê-los. Né, uma cidade de refugiados, e deu no que deu, né? Esse país incrível, a estrutura política da Holanda faz inveja à nossa, né? Era isso que eu ia falar? Ou era para comentar o que eles disseram? Mas, não, queria só observar um pouquinho, que é o seguinte, que embora a gestão da presidenta é demais, né, cara? É ruim demais, presidenta, né, cara? Como você falou, é uma intervenção gramatical totalitária, né? E soa mal ainda, né? A gestão da Dilma Rousseff na chefia do Conselho de Administração da Petrobras é, de fato, desastrosa, mas ela não pode ser imputada a ela por uma questão legal. O período... Pode? Acho que não pode. O caso de Caixa 2 do Collor foi antes dele assumir o mandato. Inclusive, o impeachment é sempre bom lembrar que ele é um processo político, porque o Collor ele foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Exatamente. O impeachment do Collor faz parte dessa longa tradição de ilegalidade do Brasil. O impeachment do Collor é espúrio. O impeachment do Collor aliás, deve ter bastante eleitor do Collor por aqui também, né? Mas, se bem que naquela época era Collor e... né? Pô, daí também. E era aquele na versão 89, né? A versão 89 era inacreditável, era assustadora a versão 89, né? E então também, se bem que estou olhando para aquela cara do Collor ali, aquele nariz de cheirador, pelo amor de Deus, só que ele nunca... Bom, de qualquer forma, o impeachment do Collor, no sentido de uma nação que se constrói pela lei, ele pode ser moral e eticamente justificável, mas ele não é juridicamente justificável, né? Eu não acho que ele tenha contribuído nesse sentido de que, na minha opinião, o Brasil precisa, sabe? O Brasil precisa ser um país dentro da lei. O Brasil precisa compreender que uma nação só se constrói com legalidade. Eu sou favorável ao afastamento do PT do poder, é óbvio que eu sou favorável a isso. Agora, eu acho que tem que ser bem articulado, entendeu? Eu acho que se há provas que contribuam efetivamente para o impeachment da presidente Dilma, que sejam aprovadas, que sejam apresentadas e que se inicie o processo. Mas eu acho que nos resta esperar por 2018. Aliás, vou votar no Marcel, se ele me garantir a minha cidadania holandesa. Para presidente, é claro. Pessoal, devido ao adiantar da hora, eu gostaria de agradecer a todos a presença, em especial aos nossos panelistas queridos, Peninha, Catalina, Kim e Marcel. Obrigado a todos. Em nome da organização, muito obrigado aos painelistas, a todos vocês, obrigado aos nossos patrocinadores, uma boa noite e